Ligue para cá, entre em contato com a nossa produção, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. E pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para a sua mensagem. Comigo aqui na bancada do painel nesta terça-feira, já aqui à minha esquerda, o nosso cientista político Fernando Chagas, mais uma vez participando com a gente. E aqui à direita, nosso Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual do painel. Em instantes com a gente também o vereador Pedro Gouveia, presidente do PMDB de São Vicente, para também colaborar com a gente nessa edição do painel regional. Na abertura, manchetes dos jornais que fazem a parceria habitual aqui com o programa, circulando por toda a Baixada nesta terça-feira, está aqui o DL, né, o Diário do Litoral, impeachment segue para votação na Câmara. A comissão do impeachment, né, aprovou o relatório do relator e por 38 votos, né? 38 a 27, exatamente, 38 votos a 27, agora vai a votação em plenário para que Dilma Rousseff e para que o impeachment siga para o Senado, será preciso o voto favorável de 342 deputados federais. Chagas recebe aqui o DL e o Rogério também ganha o Diário do Litoral desta terça-feira, né? Na sequência, o Gazeta de São Paulo, você sabe, não é do mesmo grupo de comunicação do DL, Gazeta circulando aqui por toda a Baixada, o estado de São Paulo também inteiro, né? Aqui vaza áudio de Temer falando sobre vitória do impeachment. Incrível, não é? A explicação do vice-presidente não foi trágica porque foi cômica, né? Foi acidental. Acidental. Errou o grupo, que é isso, né? Tem mensagem de quase 15 minutos enviada por engano, né? Devia estar entre aspas aqui. Parlamentares do PMDB, aos parlamentares do PMDB, o vice Michel Temer disse que aconteça o que acontecer, é preciso construir um governo de salvação nacional. Em termos de economia, ele não deixa de ter razão, né? Chagas e Rogério recebendo aqui o Gazeta também. E a gente agradece aqui aos companheiros de bancada do painel regional. Prazer revê-lo. Tudo bem, Chagas? Olá, amigos. Olá, telespectadores. Impeachment segue para a votação na Câmara, o Diário do Litoral como manchete, né? Não sei se o Rogério vai concordar comigo, mas rapidamente. Nós estamos discutindo muito os aspectos jurídicos. Estamos discutindo os aspectos jurídicos até porque o José Eduardo Cardoso, chefe da Advocacia Geral da União, está defendendo a Dilma Rousseff, não está se comportando como um chefe da Advocacia Geral da União, chefe de Estado, mas sim como chefe de um partido e defende em todos os termos jurídicos a Dilma Rousseff. Porém, o impeachment, sei que o Rogério vai discordar, o impeachment ele tem que ter um fundamento jurídico, mas o fundamento jurídico não é o mais importante. E nós estamos muito apegados ao fundamento jurídico. No meu modo de entender, o impeachment é um julgamento político, e sendo um julgamento político, ele precisa ter 4 requisitos. Primeiro, economia em desaceleração. Segundo, impopularidade do presidente ou da presidente. Falta de apoio parlamentar. E, principalmente, ruas. Quando eu digo ruas, é a população nas ruas pedindo impeachment. Tem que ter um fundamento jurídico? Tem, mas não é um tribunal jurídico que está decidindo o destino de um presidente. É um tribunal eminentemente político e na política com esses 4 requisitos que deve ser decidido. Tem que ter, Rogério, um fundamento jurídico? Tem que ter, mas não é mais importante. O importante é uma decisão política. Nós estamos judicializando demais uma decisão política quando nós deveríamos não ter apenas se cumpriu as formalidades, o mérito deve ser julgado pelo Congresso Nacional, inicialmente pela Câmara e depois pelo Senado. Manuel Rogério, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão? Já começa respondendo aí a provocação do Chagas. Boa tarde especial aos nossos telespectadores, a Camila, a você, Boturão, e ao Chagas. Eu vou surpreendê-lo e vou dizer que, em partes, eu concordo com ele. É claro que você, a despeito do que está na Constituição, o impeachment ele também tem que ter o seu fundamento jurídico, mas ele não pode se divorciar do fundamento político. E o fundamento político aí é a questão da legitimidade. Quando você elege alguém, você elege para representar você. Então, o povo elegeu o governo Dilma, a presidente Dilma,
para ela representar a gente. E a partir do momento em que o povo se manifesta em movimentos democráticos, no sentido de que ela não representa mais essa massa, é porque ela perdeu a legitimidade política. Ora, alguns vão dizer, mas existe pessoas que é contra o impeachment. Mas o que é a democracia? A democracia se vence pela maioria, ela não é unanimidade. Você não tem que ter uma linha reta de entendimentos em comum, mas você tem que ter a maioria. Esse é o sentido da democracia. E vendo por esse lado, hoje o governo Dilma é um governo ilegítimo, porque a maioria da população é contrária a esse governo, e um governo ilegítimo, ele transforma o país, a nação, em quê? Nesse barco sem rumo, a deriva no mar, sem um capitão para comandar. Então você tem medidas econômicas para serem tomadas, medidas de ajuste fiscal para ser tomado, medidas que tem de políticas para ser tomada, e até para a própria reforma tributária e reforma política que todos pretendiam nessa última eleição. Antes da eleição de 2014, em 2013, o povo foi às ruas reclamar isso. Até tudo isso precisa de um governo legítimo, um governo que tenha a força da maioria da população, e isso a presidente Dilma há tempo já perdeu. Muito bem. Lembrando, nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone painel regional para acompanhar a gente em tempo real. Programa encerrado, você pode rever sempre através do YouTube os melhores trechos, ou, se você preferir, o programa por inteiro, não é? Camila Loi conosco, não é, para acompanhar a nossa produção e a sua participação. Tudo bem, né, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. Quer deixar sua opinião sobre o assunto que está sendo debatido aqui no programa? Entrem na nossa página no Facebook ou liguem para o nosso telefone e deixem a sua participação. Sua participação sempre é muito importante no nosso programa. Muito bem, só destacando aqui, lamentavelmente, o falecimento na final da tarde de ontem do presidente da Unimed Santos, o médico Raimundo Viana de Macedo, ele que era cirurgião pediátrico, militou na Santa Casa de Santos como cirurgião durante muitos e muitos anos, atuou na Unimed também muito tempo, estava 5 ou 6 anos já, um pouquinho mais até como à frente da Unimed Santos, como presidente da entidade. Estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo por causa de uma embolia pulmonar, e ontem, no final da tarde, veio a falecer, tá certo? Então, as nossas condolências, nossa solidariedade à família do médico Raimundo Macedo, 69 anos, que presidia a Unimed de Santos. Bom, deu 38-27, acho que não surpreendeu ninguém. Uns esperavam um placar mais largo, outros esperavam um placar mais difícil, mais apertado. Mas, segundo os cálculos que a gente acompanhou, aí deu 60% a 40%, não é? Se esse mesmo percentual se repetir na votação do plenário, a presidente se mantém no cargo e morre na Câmara o processo de impeachment, porque não chegaremos aos 342 votos. Não é? Na verdade, então, é preciso que percentualmente, não é, os defensores do impeachment, não é, consigam aí uma diferença 3/5, maior, né? 3/5 da Câmara. Eu acho que essa questão política, vou inverter os papéis agora. O Wagner, que é mais político, e eu que sou mais jurídico, mas vou inverter os papéis agora e você pode fazer a sua defesa. Eu acho que essa questão política em si, acho que não tem precedentes na história do Brasil de um governo que foi tão desgastado a ponto de chegar à beira do impeachment, ter sido levado à votação, agora, primeiro pela comissão e agora que será, acho que no domingo, pelo plenário. Se não tiver uma liminar, né? Mas não tem precedentes de conseguir reverter esse quadro político. Porque o governo, quando ele é legítimo, ele é forte, ele tem a sua maioria, o que acontece? Ele já barra, antes de chegar nesse recebimento do impeachment,
Isso é histórico. Qualquer governo, ele consegue segurar uma CPI, ele consegue segurar aquelas questões políticas que mancham e denigrem a imagem do governo. Mas seguindo o teu raciocínio, a grande preocupação que eu tenho... Só antes do Chagas completar, para colocar na roda aqui o nosso Pedro Gouveia, presidente do diretório do PMDB de São Vicente, vereador na cidade, mais uma vez participando com a gente. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia, uma boa tarde a vocês, todos os amigos aqui, e a você, nosso telespectador. Tudo bem, o Chagas responde então, o Pedro fica à vontade também para entrar nessa discussão, já que é um Colocar assunto de interesse também, nacional, e o PMDB do Pedro Gouveia me parece aí cada vez mais perto, não é, de assumir a presidência da República. Mas siga, Chagas. Perguntar depois, vereador, se o vazamento do áudio do Temer foi proposital ou foi acidental? Mas depois. Como eu não tenho acidental em política, né? Mas vamos deixar o vereador responder. Quando o Rogério falou, vereador, em relação à legitimidade, o que me preocupa é o dia seguinte. Ela realmente não tem mais legitimidade. Vamos supor, vereador, que não passe o impeachment por 200 votos. Ela não conseguiu 172 votos, ela conseguiu 180, 200 votos. Não se governa um país com 200 votos quando tem uma Câmara com 513. O dia seguinte, nós vamos continuar tendo uma presidente que não tem legitimidade, e o que eu vejo, o país vai entrar numa depressão psicológica, que está todo mundo certo que no domingo ocorra o impeachment, e a depressão econômica que o Rogério tocou. O grande problema hoje do Brasil, o Brasil está sem governo há 1 ano e 4 meses, nós estamos em abril, né? 1 ano e 4 meses. Nós vamos passar mais 2 anos e meio sem governo, e a economia? E o pior, o PT, quando eu digo, não é a Dilma e o Lula não só, o PT, eles não param de cavar esse buraco. Cada vez eles cavam um buraco maior. No mercado financeiro tem um termo, né? No Brasil, o fundo do poço tem purão, ele nunca acaba, né? E isto que nós estamos vendo. Então, a minha preocupação, Rogério, não é se ela vai cair ou não vai cair. É isso que você falou, a falta de legitimidade. Como a maioria do país, 60% apoia o impeachment. Sim. Ela tem uma aprovação apenas de ótimo e bom de 12% a 13%. Como ela vai... Que esperança ela dá para o telespectador? Qual o futuro que tem o país? Ela não oferece uma expectativa positiva de futuro. E essa é a minha preocupação, que você falou, a falta de legitimidade. A falta de legitimidade, se eu tiver uma liminar e domingo for votado o impeachment, e ela consegue 190 votos, derrubou o impeachment, o dia seguinte, o day after. Essa é a grande preocupação. Pedro Gouveia, fica à vontade de entrar na conversa aí com a gente. Entro aqui na conversa... Discutindo o Brasil aqui, porque realmente... Já pegando um gancho aqui, e da mesma forma eu vejo esse período todo de 1 ano e 4 meses, nós passamos grandes dificuldades na economia e na instabilidade política que tem gerado todo esse caos na economia. Agora, o que me preocupa é o que vai acontecer daqui para frente, independente da questão do impeachment. Essa falta de legitimidade do governo federal, essa falta de harmonia, essa falta de controle hoje para poder conduzir o país me preocupa muito. O que vai acontecer daqui para frente, ainda mais diante de todo esse quadro agora, por conta da questão desse vazamento né, do vice-presidente, onde esse áudio acabou criando agora uma crise institucional entre o vice-presidente e a presidenta. Mas o conteúdo, vereador, o conteúdo para a população foi positivo. Por isso que eu brinquei. Causou um estremecimento? Sim. Até eu estava comentando com o Boturão, será que não foi o troco da carta de amor? Porque o conteúdo para a população é o ideal. Exatamente. Agora, o que nós entendemos, eu particularmente vejo que a questão do impeachment hoje é até mesmo por uma questão de continuidade daquilo que sobrou no país, para que a gente possa dar prosseguimento e continue avançando. Caso contrário, o país viverá um retrocesso por conta da falta de condições hoje do governo dar continuidade dar uma sequência ao governo. Agora, exatamente o que a população hoje espera, até por conta de 60% né, dos brasileiros aprovarem o impeachment, é por conta disso. As pessoas enxergam hoje uma esperança, uma expectativa num recomeço, num novo começo, para que assim politicamente o país possa tomar um rumo e as coisas começarem a serem organizadas novamente. O senhor que é do PMDB,
acredita que o Temer, o PMDB, mesmo numa coalizão nacional, terá condições de governar o país com os movimentos sociais na rua? E o PT, uma coisa ele é bom de oposição. E o que eu vejo... Eu não diria nem o PT, eu diria o Lula, né? O Lula. A figura do Lula do outro lado, descendo a lei em cima do Michel Temer, conspirador e tal, né? E nós não vamos recuperar a economia rapidamente. Ontem o Temer, no áudio, falou que em 3, 4 meses, né, começa. Eu não acredito em 3, 4 meses. Né? Está tão fundo esse poço que não é em pouco tempo. E o Lula, aí é mesmo o Lula, vai pôr os movimentos sociais na rua. Isso não pode atrapalhar, talvez, um governo de coalizão, uma tentativa de recuperação. Até porque, vereador, quando o Itamar assumiu, veio o Plano Real que aumentou o poder aquisitivo da população. Nós sentimos dinheiro no bolso. Dessa vez, ao contrário. Vai ter que ter um ajuste fiscal para consertar os erros do PT. Sim. E o dinheiro vai escassear no O Collor não tinha força absolutamente alguma, completamente diferente do PT. Todos os movimentos. O PMDB, em coalizão, até com o PSDB e outros partidos, segura essa onda? Não será o PMDB, será exatamente o segredo de tudo isso, será essa coalizão, será exatamente juntar todas as pessoas para que a gente possa colocar o país nos trilhos novamente. Agora, o PMDB de São Vicente não recebeu áudio. O PMDB de São Vicente é muito pequenininho diante de tudo isso, diante de toda, né, essa estrutura nacional. Agora, o presidente Dilma reagiu, né? Falou, caiu a máscara do vice-presidente conspirador, né, Manuel Rogério? O papel do governo e os líderes do partido do governo é esse mesmo. Eles não podem arrear a guarda agora. As armas não podem ser baixadas agora. Então, eles têm que se mostrar forte, até porque ainda não houve a decisão final e muitos parlamentares ainda se colocam em posição de dúvida, no sentido de que, para que lado eu vou, aonde eu vou estar melhor colocado. Porque se fosse uma coisa lógica, se cada parlamentar que estivesse no Congresso Nacional pensasse, eu represento o povo, a maioria quer o quê? Quer impeachment? Estava definido. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o parlamentar está lá, está com meio pé, porque o povo, com a opinião pública, com meio pé, como é que vai ficar a situação dele também? Ele tem cargos, ele tem interesses no governo, e ele quer saber para que lado ele vai. Então, se o PT e o governo se mostrar fraco agora, é uma debandada geral. Então, o PT vai esbravejar mesmo, vai falar que ainda não foi a votação, vai falar que vai reverter isso, tem que mostrar força para aqueles que estão na dúvida poderem ser atraídos para o lado do governo. Estou na dúvida, né? Tem um lado... Estão fazendo contas. Estão fazendo contas. Estão fazendo contas. Porque tem um lado que é claro... pró-impeachment, outro lado que é claro, contra impeachment. Mas tem aqueles indecisos que ainda não revelaram, o que eles estão esperando. Que ainda não alcançaram o que muitas vezes estão em busca. Em busca, isso. Para onde vai a onda? A onda vai para cá, eu vou para lá. Exatamente. Eu acho que nesse aspecto a onda formou-se contra o governo, contra o presidente. Muito maior do que a favor. Na época do Collor tinha onda totalmente favorável. Totalmente. Né? 99% da onda formou-se contra o presidente. Agora não. Aí você citou um fato importante. Que fato tá aí? Você não consegue apagar o fato. Seja fato presente ou fato pretérito, você não consegue enxergar o fato futuro. Você consegue ter uma previsão, mas não pode ter certeza dele. Você não é evidente? Mas fato presente e fato pretérito, você consegue uma certeza. Fato pretérito é história. Em 1992, teve o impeachment do Collor. O PT, ele apresentou 50 pedidos de impeachment sem fundamento jurídico nenhum. E sempre colocou como fundamento a questão da vontade popular. E se afastava de qualquer questão jurídica. E não era golpe. Não era golpe. A defesa da presidente Dilma, que eu até questiono a atribuição do advogado-geral da União, que a atribuição dele é defender o Estado, não a presidente específica. E não o partido. E nem o partido. Mas, questão de atribuições à parte, ele está puxando, direcionando a questão para um debate jurídico. A questão de se teve intimação, a questão de nulidade
seria bom que... Mas acho que ele tem as razões dele, né? É uma estratégia, né? Nem Não tanto. tecnicamente, não tecnicamente. porque, ó, Estrategicamente. É uma estratégia. Se ele uma mantiver tese na que ele tá política, pegando ele sabe que está uma linha perdido. e- Né? mas tudo bem. Judicializar. Tudo bem, mas- Judicializar, porque politicamente ele sabe que vai E mesmo perder. você, Rogério, se tivesse no lugar dele, ia judicializar. Levaria para esse Mas lado, como provavelmente. eu não né? estou no lugar dele... se Pela você- tua característica, tu ia judicializar. Ele está indo para o lado que ele conhece bem, judicializar. Mas ele não conhece tanto. Não conhece tanto. Ele Porque é um- ele está ele é um aplicando bom questão... jurista, ele, né? Não, mas ele está... O lado dele, ele tá puxando isso. Não, Ele quanto à tá que- questão institucional, ele não. tá, ele tá apresentando questões de nulidade, Que não como, existe. como se a questão de nulidade ela poderia viciar todo o processo. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe o princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a forma, não é um fim em si mesmo. Ela pode existir para regular, para ter um caminho certo, mas o importante é alcançar o objetivo comum. Uma questão de uma nulidade, porque não houve uma intimação para defender daquele fato, se ele alcançou, se ele está tendo a Um oportunidade ato de anulável. defender, já convalida qualquer vício. Um ato anulável não necessariamente precisa ser anulado. Ele é Exatamente, anulável, ele anulável, pode ser é. convalidado. Sim, Ele pode exatamente. ser convalidado. Mas a estratégia deles, tanto que eles não discutem o mérito, né? É verdade. Eles discutem o Eduardo Cunha não tem condições de tocar o processo de impeachment. O impeachment só foi proposto e aceito por uma vingança do Eduardo Cunha, né? Está cheio de nulidades, não está cheio de nulidade, pode ter atos anuláveis. Então eles não tocam no mérito. Sim. Eles vão sempre no acessório. No mérito eles não vão, porque não tem muito o que discutir o mérito. Porque a questão de mérito é fática e não tem como fugir. E o mérito, quem decide é o Congresso. Se na forma o Congresso errou, Exatamente. volta como voltou. Agora, o conteúdo quem tem que decidir se certo ou errado é o Congresso Nacional, a Câmara dúvida. e depois o Senado. Uma curiosidade para fechar o bloco aqui, um morador de São Vicente, Pedro Gouveia, foi preso ontem lá em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Estava sentado lá na mureta, com 2 mochilas, e nessas 2 mochilas ele carregava R$16 mil. Vamos combinar que não é muito comum, né? Um cidadão andar pelas ruas ali de Brasília, pelo Congresso, passar em frente ao Congresso Nacional, carregando R$16 mil, né? Isso é para lá é muito pouco, né? Não, para lá é muito pouco. O que O ele cidadão andar representava, carregando né? Ele ali, estava né? fazendo parte de algum movimento lá, não fazia? Ele disse que não, disse que foi, Fazia parte de um foi movimento. olhar a movimentação só e tal, Dinheiro mas pra não lanche, conseguiu entendeu? explicar, né, a polícia porque da onde veio esse dinheiro, de onde ele trouxe. Diz que já saiu de São Vicente em direção a Brasília no domingo, não é? Levando os R$16 mil. Mas eu queria depositar em algum banco. Só uma pergunta, Não dá ele para era entender. coxinha ou ele Eu era mortadela? O intervalo. Essa mortadela tá cara, né? Cara, mortadela. Intervalo, o painel regional volta já já. Voltamos, segundo bloco aqui do painel regional, conversando com o Fernando Chagas, com o Pedro Gouveia, presidente do PMDB e vereador em São Vicente, não é? O nosso Manuel Rogério e a Camila, já com participações importantes do nosso telespectador, não é? Bom, ainda sobre o impeachment da presidente Dilma, não é? 38-25 ontem na comissão, já discutimos uma série de questões aqui e agora vem o plenário, né? Tudo indica que no próximo domingo haverá aí a transmissão em rede nacional da votação dos deputados federais sobre esse processo. Se não houver nenhum problema jurídico, né, Chagas? Liminares. O governo vai, provavelmente, se sentir que vai perder, vai tentar melar no STF. Mas suponhamos que isso não aconteça. Pedro Gouveia, você arrisca aí um percentual, arrisca um placar aí? Você acha que é possível ou é tudo chute mesmo, enfim? Hoje é um chute mesmo. Hoje é um chute. Está muito mais próximo hoje de se concretizar o impeachment do que anteriormente. Avançou muito. Agora ainda é um placar muito justo, uma diferença talvez aí para o impeachment ou contra o impeachment de 20, 30 votos aí. Vai ficar algo muito justo, muito em cima disso. 342, né, Chagas? 342. São 503 deputados, Pró-impeachment. 342 votos pró-impeachment, o Mas- processo segue para o Senado. Você Mas, acha que é por aí mesmo, Rogério? O que você acha? Eu acho que ocorrerá o impeachment. Eu arrisco o resultado porque, eu comentei no bloco anterior, não houve precedente de nenhum governo chegar a uma situação dessa
de não ter legitimidade alguma, de ter a maioria no Congresso contra e conseguir reverter isso. Até porque, aquilo que o Wagner acabou de falar no bloco anterior, a questão do do after day, se ela não cair, aqueles que ainda apoiam o governo, que governo se não vai ter governo? Você vai ter um desgoverno, você vai ter uma tentativa de governar a mais no nosso sistema, que você precisa do Congresso, esse governo não vai existir e fatalmente ocorrerá outro processo de impeachment que, se não for dessa vez, nesse outro, realmente Vamos a Dilma assim, vai né? cair. Então, por conta de todo esse panorama, todo esse contexto, eu acredito que haverá o impeachment e eu arrisco o resultado. Você acha que tem impeachment também? Eu estou no raciocínio do vereador. Sabe. Cerca de 20, 30 votos de diferença Não, mas para um lado isso ou não para o importa outro. não tem uma... O que me leva... Para um lado ou para o outro, você tem dúvida ainda? Tenho então? Acha dúvida. que não... O que me leva a crer que vai ter o impeachment, eu vou por aí, 20, 30 para um lado ou para o outro. Mas, vai pô, ser isso apertado. é coisa de PSDB em cima do muro. Não, Não é que não tem uma lógica hoje, Rogério. Se fosse por uma avaliação direta, eu sou a favor do impeachment, acredito, torço, mas hoje a mão do governo está pesada demais lá. De novo, eu sigo esse raciocínio. Quem tá hoje negociando diretamente com todo mundo lá, eles colocaram ninguém nada mais, ninguém nada menos do que o próprio Lula. O Lula está lá morando em Brasília esses dias para poder negociar isso. A mão do governo tem peso. Então, esses 20, 30 aí para um lado ou para o outro O que me leva a E seguir mesmo esse com raciocínio. mortadela, com coxinha, com o que for, existe um movimento de rua ainda defendendo o governo. A gente não pode esquecer disso. Coisa que não havia, e organizado, coisa que não havia nem perto disso, nem sombra disso na época do Fernando Collor. O que me leva a crer, Rogério, sem ficar em cima do muro, que tende para o impeachment, eles estão negociando. O Lula ele tem um anexo entre o Palácio do Planalto... uma outra aberração. Não, o anexo entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Ele está ali negociando, né? É impressionante, né? O que me leva a crer, apesar disso, Rogério, eles, pelos números hoje, eles não passam de 120 e 130. O Lula está negociando isso há umas 2 semanas, já está? Verdade. Eles não menos passam isso. dos 120 Esse que é o fator. Eu não Quando você está passo. negociando, você não consegue Estão patinando. mudar aquele número, aí... Com a negociação, com o que eles ofereceram para o PTN, o turismo, ofereceram esporte, o PTN não aceitou. Quando você chega nesse ponto, com o partido nanico, você oferece o turismo ou o esporte, ele não aceita e fica patinando, mesmo com o Lula 120 e 130, fica O difícil. PTN estava dividido ontem. Estava dividido, então, dividiu. O PP dividiu. E uma coisa que eu vou falar... E ali na comissão era apenas um grupo de 65 deputados para fazer a análise do escolhido relator. a dedos. Escolhido, a dedo por cada partido. né? Pelo governo. E mesmo assim, e tem um ponto que o Lula é um bom negociador, isso é indiscutível. Mas ele uniu essa construção, a argamassa dessa construção política que ele fez com o dinheiro do Mensalão e do Petrolão. Não só foi no discurso. E hoje ele só tem um discurso. É verdade. Porque nós não temos mais dinheiro do Mensalão e do Petrolão. Então, só o discurso parece que não está funcionando. E, além disso, o Lula, bom negociador, mas não tem a caneta na mão. Quem ainda tem a caneta na mão é a Dilma Rousseff. Então, sem o dinheiro do Mensalão e do Petrolão, essa argamassa que ele utilizou durante esse período para essa construção política, fica muito mais difícil de negociar. Sem e a dúvida. falta de perspectiva do Brasil, se o PT continuar com a Dilma Rousseff, né? Camila Loy, você acha que vai passar o impeachment? Do jeito que está andando as coisas, acredito que o impeachment vai acontecer. Bem provável. na né? sua opinião, Do né? jeito que... Mas Oi? você, como cidadã, o que você... Aí essa é justa. Já. Tem que ter a opinião dela. Ela Eu prefiro não comentar minha opinião. Uma opinião um pouco contrária aqui. Muito bem. um pouco Eu acho contrária. já fez um comentário. Eu acho que o impeachment vai passar. Eu tenho essa impressão que a onda é muito forte, né? Apesar de cargos e mais não sei o que, dinheiro, enfim, a carreira do deputado está em jogo ali naquele momento, né? Porque se ele vota radicalmente contra o que para onde a onda está levando, Tem eleição agora? Tem eleição. Vai ter eleição Municipal, agora, né? Municipal. a chance de morrer afogado é grande. Chance ao né? contraditório.
Qual o motivo que hoje um defensor da Dilma teria para defendê-la, como o Zé Eduardo? O Zé Eduardo está indo pelo lado jurídico, né? Político, direito ao contraditório para nossa companheira. Teria algum motivo que você visse político para defender hoje a Dilma? Não tem, né? É difícil. Não, mas aí deixa ela responder. Pois não, Camila. Não, eu acho assim, quando não tem descumprimento de leis, acaba não levando ao impeachment. Eu acho que não é certo levar um impeachment quando não tem descumprimento de leis. Isso De é... novo, Não, isso barra. É questão da desinformação. Uma Não, forçaçãozinha e de novo barra jurídico. tem. Não, e de novo Não seja jurídico. informado. Jurídico. De novo Se a jurídico. gente for- Político, ninguém... político, Não, mas houve sim. O que não falta é crime de responsabilidade. Houve crimes de responsabilidade, tanto é que a defesa da Dilma, ela se afasta do mérito. O mérito é aquilo que queria alcançar exatamente, dizer que não houve esse crime de responsabilidade. Ele está indo no meio, na questão processual, na questão de rito, de não obediência de rito, querendo trazer uma nulidade para o processo. Ou seja, quando você se afasta do mérito e você vai fazer um julgamento sem resolver o mérito da questão. Quando você vê isso, você pode ter certeza que o mérito está complicado. Agora, é importante que todos saibam que nós vivemos num país democrático. A Camila tem o direito de ter opinião dela, o Chagas eu tenho, vocês têm, os telespectadores. E o que é melhor disso aí, o que é mais importante, isso é um processo de depuração. O Brasil está sabendo fazer isso, até agora, pelo menos, não está indo para agressões físicas, está discutindo no campo das ideias. E a gente não tem que condenar aqueles que são a favor ou contra o impeachment. Pelo contrário, tem que cobrar uma participação. Acho E que argumentação. todo mundo, ninguém pode Argumentação ficar omisso. importante. Ninguém pode ficar omisso. Todo mundo tem que entrar nessa discussão que ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Existe cada um a sua ideia e cada um tem a verdade que consegue enxergar. Agora, o dono da verdade não existe. O que existe é você ter esse debate de ideias para alcançar a maioria. E a maioria vence no processo O que só me democrático. incomoda, rapidamente, Boturão, é aquele discurso do PT e dos que defendem o PT. Os outros fizeram, nós também fizemos. Aí é uma aberração, né? Não estou falando em relação a você. porque- Não, ela não usou esse claro. argumento. Não, mas ela o PT está usando. O PT está usando, né? Era usos e costumes e tal, enfim. E o né? golpe, né? Igual Dessa o coisa. golpe, É o único né? discurso que tem. E a tal. narrativa deles. Só Primeiro que era usos e golpe. costumes era assim, um copo, né? Isso. O aparelho aqui e tal, o PT pegou a bancada. A pedalada foi de 50 bilhões durante um ano. Pô. O ápice da pedalada, não que originou em 2015, a maior pedalada, o maior valor da pedalada foi em 2015, 50 bilhões. Só que esses 50 bilhões são consequência de 2014. Eles pedalaram em 2014, mas só foram quitar em dezembro de 2015. Então, eles não pedalaram, mas o efeito da pedalada de 2014 invadiu 2015. Mas é fato, Chagas. 50 bilhões. É fato. É fato. É fato que se o Brasil estivesse numa posição econômica cômoda, Ninguém ia estar ligando muito para isso. aí eu acho que 30% da população Deixa eu saber se o Pedro Gouveia aqui o seguinte, São Vicente entrou no mapa do impeachment, né? No último domingo. Afinal de contas, o José Eduardo Cardoso fez uma visita de cortesia de amigos, né, de companheiros de congresso ao vice-governador Márcio França. Não sei se você teve acesso, conversou com o Márcio depois, enfim, né, deve ter conversado, claro. Obviamente veio pedir apoio para que o PSB voltasse, né, ao bloco governista, mas acho que um pouquinho tarde essa tentativa, né? Ô, Turão, não conversei com ele, não obtive uma posição, também tentei procurar saber de fato o que ele foi fazer nesse café, né, entre amigos. Mas eu acredito, obviamente, que ele deva ter ido buscar o apoio do PSB, até por conta da expressão, né, que o Márcio tem dentro do PSB nacional, é uma liderança hoje. Mas dentro do PSB está consumado lá, ação a favor do impeachment. O partido fechou questão, né? Já fechou questão, não há como, né, mudar isso. Mas acredito que esse café não foi apenas uma conversa entre velhos amigos de Câmara.
mas também, obviamente, que tentando buscar esse apoio, né? Não me surpreende a visita, de verdade. Muitas pessoas, poxa, foi. Faz parte não da me política. surpreende, me surpreenderia se fosse tomar um café comigo, que não posso fazer nada, né? Aí me surpreenderia. Mas, vereador, o desgaste em São Vicente é maior do Billy ou da Dilma Rousseff? Olha, o Billy tá ganhando, Tá viu? ganhando. O Billy tá ganhando, infelizmente, porque é um governo muito... que desgastou muito a cidade, um governo que tem deixado muito a desejar, muitos problemas acontecem na cidade, enfim, o desgaste ali ainda é maior. Eu tenho certeza, nós acompanhamos aí as pesquisas, né, os números das pesquisas mostram hoje a reprovação do governo dele é enorme, passa dos 90%. Então, diante disso, a gente tem um quadro de como o atual governo, né, está se posicionando na cidade de São Vicente. Camila Aloy, tem participações antes da gente encerrar esse bloco? Vocês não? pediram a minha opinião, mas o João de Freitas, da Encruzilhada, mandou a opinião dele aqui, deu uma solução para o país. Ele perguntou o que vocês acham da chapa Michel Temer como presidente e o Eduardo Cunha como vice. É a narrativa do PT. O que o PT, numa estratégia muito boa, eles são muito bons de marketing, né? Eles conseguiram demolir a figura da Marina Silva, né? Como uma pessoa humilde, ela se tornou do dia para a noite banqueira, que ia tirar o prato de comida do pobre. Olha a capacidade de marketing que o PT tem, isso é indiscutível. Agora, eles fazem uma narrativa, e nessa narrativa o que é? É grudar a imagem do Michel Temer ao Eduardo Cunha. Se o Michel Temer, por qualquer motivo, for viajar, o Cunha assume. Não assume. O Cunha não assume porque ele tem processo. Assume o Renan, então, né? O Renan também eu tenho dúvida. Aí assume o Supremo. O Supremo, né? O presidente. A situação uma viagem simples, uma viagem de uma semana, 10 dias aos Estados Unidos, à Europa, vai? Acho que são 15 dias. Ou qualquer ausência do país. Mas ninguém assina absolutamente nada pela presidência da República, então. Não, teria que assumir, então, o Lewandowski. Por quê? Porque, primeiro, o Eduardo Cunha já tem processo aberto no STF. É réu. É réu. O Renan Calheiros, ele é réu, no caso da conta que uma empreiteira pagou para pelo seu caso paralelo. O amante que ele tinha. Isso. E aí seria o Lewandowski. Tem uma filha com essa moça. Tem uma filha com essa. Aí seria o pessoal gosta mesmo de vida sexual agitada, né? Por isso que há essa narrativa, como aquela narrativa também, rapidamente, né? Primeiro é golpe. Aí os juristas falaram, não é golpe. É golpe se não tiver um fundamento jurídico. Na narrativa eles são muito bons, eles estão criando uma forma e conseguiram, que realmente você vê que o apoio do impeachment, que era de 70%, já caiu para 60%. Eles conseguem fazer um movimento e conseguem desqualificar a pessoa e colar aquela imagem negativa na pessoa. O intervalo e a gente retoma aqui a sequência do painel regional, já. Muito bem, a gente volta aqui com o terceiro e último bloco desta edição do painel regional e eu vou direto e reto aqui a nossa Camila Aloy. A gente tem um vídeo, um VT a respeito da cidade de São Vicente, né, Camila? Exatamente. Ontem nós fomos até o mercado municipal em São Vicente, até ia perguntar depois para o Pedro Gouveia o que vai acontecer ali na rodoviária, qual a estrutura, porque muitos munícipes têm essa dúvida. Mas pelo que a gente conversou com os comerciantes, eles estão bem contentes, estão felizes com a vinda da rodoviária ali para o antigo mercado municipal da cidade. E a gente entrevistou um pessoal, vocês podem dar uma olhadinha agora. Para cá o movimento era bom. Agora espero que melhore, porque ficamos muito tempo assim, sozinha. Agora espero que vindo da rodoviária tenha a expectativa de melhorar bem mesmo. É o que eu espero. Pelo menos o movimento está aí, todo mundo vem procurar, vem alugar umas lojas, estão alugando loja, vou ver. Deus ajude que dê tudo certo. E a senhora acha que a vinda da rodoviária vai beneficiar não só a vida da senhora, mas como da população total? Todo mundo vai, porque todo mundo vai trabalhar, porque você vê, ninguém trabalhava, todo mundo trabalha, vem o pessoal de fora, era muito longe, achava que era longe lá, vem para cá, fica mais perto e acaba aí. Maravilhoso, né? E a expectativa para a gente é ótima, porque aqui fica mais próximo do centro, para a gente vai ter uma movimentação maravilhosa e que permaneça e que fique aqui sempre, né? Muito bem, você pode aprofundar um pouco mais esse assunto, está por dentro. Como vai ser a estrutura, né? É o nosso Pedro Gouveia, né, Pedro? Veja, os comerciantes ali do mercado municipal, de todo o entorno, eles estão abandonados. Eles estão lá hoje com o mercado sucateado. Em virtude disso, qualquer movimento que tenha lá, eles vão comemorar.
Agora, a intervenção que deveria de ser feita no mercado municipal não é a instalação de uma rodoviária provisória, que na verdade o que eles estão fazendo lá é um ponto de ônibus grande. Não é uma rodoviária. Uma rodoviária precisa ter estrutura, precisa ter toda uma capacidade para receber os ônibus. São muitos ônibus que circulam ali no dia a dia. Nós não temos uma estrutura viária para poder receber esses ônibus. Mas, obviamente, que os comerciantes lá estão felizes por conta do movimento. Vai dar vida novamente àquele local que estava abandonado, que estava totalmente lá sendo depreciado e, mais do que isso, sem uma frequência de clientes, de pessoas para poderem estar consumindo no comércio naquele entorno todo e especificamente no mercado municipal. Seria um casuísmo, no caso? Veja, o prefeito, tudo aquilo que é feito de maneira provisória, tudo que é feito de maneira que é no susto, obviamente que não tem uma resolução concreta, não tem algo efetivo, de resultados efetivos. E a rodoviária que ele está tirando de um local onde existia e trazendo ali para o mercado municipal é um retrocesso e vai simplesmente beneficiar ali num primeiro momento, porque todos os problemas que vão ser causados por conta da rodoviária naquele local vai acabar complicando outras questões da cidade de São Vicente. Há a possibilidade do Parque Cultural, os ônibus ficarem no Parque Cultural ali? Não tem como, não tem como, porque o Parque Cultural ele é fechado e os ônibus eles vão ficar parados ali naquela rua lateral, na frente do mercado municipal. Então ali não tem espaço para muitos ônibus, tem espaço para 3, 4 ônibus. Então isso vai causar um grande problema no trânsito, na malha viária, no fluxo do trânsito que nós temos ali, que é um fluxo bastante pesado. Todo o pessoal que vai para a Praia Grande, a maioria das pessoas elas acabam utilizando aquela via de acesso para Capitão Mora Guiar. Olha, tem uma outra situação que eu acho que o prefeito precisava se preocupar muito com ela. A gente já chegou a discutir isso aqui recentemente, mas são números do Rodolfo Amaral, publicados aqui no Jornal da Cidade, num dos jornais da cidade, da região, e que dão conta que em 2015 a Prefeitura de São Vicente gastou com funcionalismo 68,7% do orçamento, né, Pedro Gouveia? É verdade. Mas aí como é que faz isso aí? Porque isso aí é um tapa na cara, está rasgando a lei de responsabilidade fiscal. O limite é de 60% entre legislativo e executivo e de 54% só o executivo. 54% só o executivo. Só o executivo. Ele está com 68, fechou com 68,7%. Esse é o limite final, né? Que tem limite, potencial de sem falar 51,3%. O que acontece, Boturão? Nós temos chamado a atenção há muito tempo em relação a isso. Não adianta apenas falar que ia reduzir cargos, que ia diminuir a folha de pagamento do município. Hoje ele está penalizando o funcionalismo por conta de ter continuado e ter aumentado ainda mais o número de cargos comissionados no município. Hoje a Codesave ela acaba recebendo um número muito grande de cargos comissionados, a prefeitura da mesma forma. E diante disso a folha ela fica com um valor altíssimo e aí sempre estourando mais do que o limite prudencial, a gente está estourando hoje o limite permitido na lei. Diante disso, ele precisava enxugar o quadro dos comissionados na prefeitura para poder diminuir isso, para poder conseguir fazer com que a prefeitura caminhasse. E aí a gente teve acesso às contas de 2013, que ele teve uma rejeição de contas agora em 2013. E vários apontamentos são feitos e gozado. Ele sempre fala muito de uma dívida muito grande na prefeitura tal. Havia um superávit de 38% dentro do município. Agora, isso tudo demonstra a falta de capacidade de gestão, a falta de capacidade dele conseguir trazer bons resultados para a cidade de São Vicente. Está mais do que provado agora com essas contas dele reprovadas de 2013. Muito bem. Camila, participações com a gente aí? Sim. Não. Temos a participação do Marcos Lemes ainda falando sobre São Vicente. Ele pergunta o que pode melhorar para a cidade, para os munícipes, se caso o Temer assumir a presidência. Veja, nós somos do PMDB, fazemos parte do PMDB, temos o acesso, né, ao vice-presidente, no caso ele se tornando presidente, isso será muito positivo, será mais uma força para a cidade de São Vicente, assim como nós temos aí acesso ao governo do estado, temos conseguido, né,
bastante pontos positivos para a cidade de São Vicente através do governo do estado. Recentemente estive com o deputado Caio França na Secretaria da Habitação, conseguimos um aporte de 3 milhões para poder terminar aquele conjunto habitacional ao lado do centro de convenções, que são 400 unidades que estão abandonadas. O governo do estado vai estar dando um aporte, assim como conseguimos também um investimento que o CDHU pegou aquela área do Penedo Primavera, que é aquele conjunto habitacional na frente do Motel Charme, que estava abandonado durante anos. Iniciamos também a construção de alguns conjuntos ali no Catarina de Moraes, ao lado do poliesportivo. Então, muitas coisas estão acontecendo por intermédio exatamente dessa boa interlocução que nós temos com o governo do estado. Isso tudo tende a melhorar ainda mais se a gente tiver um braço do PMDB dentro do governo do federal. Assim a gente vai poder trazer mais investimentos para São Vicente. Só para a gente matar a curiosidade aqui, o PP abandonou o prefeito ou o prefeito abandonou o PP, Partido Progressista? Porque o PP era o partido do prefeito Billy. De repente ele não estava mais no PP, se filiou ao PDT, o Luiz Carlos Janelli esteve com a gente aqui, disse que não sabe realmente se ele está no PDT ou não, só que o PP passou a apoiar o Pedro Gouveia, não é? Que é, como todo mundo sabe, pré-candidato à prefeitura. E aí, Pedro, como é que foi essa história aí? Veja, Boturão, nós recebemos a visita de uma nova direção do PP, falando que havia sido feita essa mudança e que a posição deles lá na cidade era de apoiar a nossa pré-candidatura, por entenderem que tudo aquilo que foi feito na cidade nesses últimos 3 anos e meio é um grande absurdo, e por não encontrar também nenhuma outra pré-candidatura que representasse aquilo que eles pensam que é interessante para a cidade de São Vicente, porque muitas das candidaturas que estão sendo colocadas, das pré-candidaturas que estão sendo colocadas na cidade, são pré-candidaturas oriundas do próprio governo, ou seja, pessoas que ajudaram a cidade a ficar nessa situação, pessoas que fazem parte do governo, que em determinados momentos representaram ou como secretário ou com indicações de secretarias dentro do governo, sempre com aquela história de que queriam ajudar. Na verdade, quem quer ajudar não participa, quem quer ajudar aponta os caminhos, mesmo longe, não precisa ter cargos para poder colaborar com a cidade de São Vicente. Camila, participações ainda aí com a gente? Sim, temos a participação do Uriel Vilas Boas. Ele manda também a opinião dele. Ele diz: até quando vamos aceitar que questões importantes como a questão do impeachment ficam sobre a deliberação de um presidente corrupto como Eduardo Cunha? E o vice-presidente e seus ministros não têm culpa nenhuma do que está acontecendo? Ele pergunta. É triste mesmo que o Eduardo Cunha esteja pilotando esse processo, não tenha sido expurgado ainda do Congresso Nacional, mas... Aliás, ele é o espantalho, né, do impeachment, né? Porque ele só prejudicou a tramitação do impeachment, né? Porque, e olha o estado da nossa República. Uma presidente que pedalou. Não vou discutir se cometeu neste ou naquele governo, se é crime de responsabilidade ou não. Ela arrebentou a economia do país inteiro. Ela pedalou. Tem o Eduardo Cunha, que tem 9 processos no Supremo Tribunal Federal. E é réu num deles. E temos o Renan Calheiros, que também tem 9 processos no Supremo Tribunal Federal, ao ponto de nós dizermos quem vai assumir a presidência em caso do Michel Temer, se for conduzido ao cargo de presidente, é o presidente do STF, o Ricardo Lewandowski. Verdade. Essa é a nossa república. Sim, o Chagas, mas eu concordo com o Uriel em relação aos ministros também, que têm responsabilidade, mas não em relação ao vice-presidente, porque o vice-presidente ele não tem atribuição de governo, a relação dele com o governo é institucional, é só a figura dele como presidente de substituir... Representar, né? Exatamente, substituir no caso de presidente no caso de afastamento ou de viagem. Então ele não tem ação de governo. Então se o governo cometeu erros, ele não pode ser responsabilizado por esse erro. Agora, os ministros, sim, têm a responsabilidade, sim, mas, agora, infelizmente, por mais que as pessoas não concordem, aquele que é o chefe maior, que é o chefe do executivo, ele atrai toda a responsabilidade. Agora, os decretos e créditos adicionais de suplementação, o que é decreto? Você pega um recurso de um ministério
e coloca esse recurso do Ministério para outro Ministério. Não vou discutir se isso aí é legal ou não é legal, é isso que está sendo discutido. Porém, o ministro Marco Aurélio Mello, no momento que determinou que abrisse um processo de impeachment, porque o vice-presidente Michel Temer, quando na presidência assinou, então está ratificando que juridicamente isto é ilegal. Isso é ilegal para o Michel Temer se tirar dinheiro de um ministério e botar para outro sem respaldo financeiro, não respaldo orçamentário, respaldo de dinheiro no caixa, é crime do Michel Temer. Que substitui o Aurélio Mello está tentando interferir na Câmara também. Mas eu estou dizendo nesse ponto. Também é crime. Não, mas é diferente. Não, se é crime de um, é crime de outro. Não, é diferente. Ele está no ato representando o que é presidente. Não, mas eu estou dizendo o raciocínio do Marco Aurélio. Não, mas o raciocínio dele é totalmente desconexo. Não, eu não estou discutindo se é desconexo ou não. Se o raciocínio dele é esse... Crime, você tem, ou ele é culposo ou ele é doloso. Não, é objetivo. Não. No caso é objetivo. Não. É objetivo. Não, senhor. O vice-presidente, ele acabou de sentar, porque a presidente chega um decreto, olha, tem que assinar isso aqui. Ele não tem o governo que preparou aquilo lá, não foi escolhido. Não é nomeado por ele. Eu não estou discutindo o mérito, eu não estou discutindo se é doloso ou culposo. Mas aí que está. Se é crime do Michel Temer, que era vice, cada caso é um caso, porra. Eu entendo o que você está falando. Se o Marco Aurélio fala que o Michel cometeu um crime, da mesma forma a Dilma cometeu. Está atestando que ela cometeu. Isso, raciocínio, eu não estou discutindo o mérito. Mas ele está atestando que a presidente Dilma cometeu, é verdade. Eu não estou discutindo dentro de uma da lógica do pensamento É uma interferência de um poder sobre o outro. Isso vai ao que pleno. Extrapola também, né? Vai ao plenário do forma STF, das opiniões que eles dão. Não estou dizendo que está certo. O raciocínio é esse. Se um cometeu, o outro também cometeu. Então cai por terra aqueles que dizem que não há o crime. Não estou discutindo o mérito. Sem dúvida nenhuma. E nós vamos encerrando aqui, não é? Podemos ficar conversando aqui mais umas 3, 4 horas, mas não dá, né? Fechando aqui o painel regional, Chagas sempre presente conosco, Pedro Gouveia, obrigado por mais uma participação aqui com a gente, obrigado ao Rogério e diariamente conosco a Camila acompanhando a sua participação e a nossa produção. E a gente sempre aqui com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, o programa é ao vivo com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.